aí estão louvando, mas o mundo estão aí satisfazendo, mas a vontade da carne. E aqui nós estamos para adorar em espírito e em verdade. Essa deve ser a verdadeira adoração. A adoração que ela sai de dentro para fora. Essa é a verdadeira adoração. Ela sai do nosso íntimo, do nosso mais profundo. Então, ou seja, é a adoração que ela transcende. Ela sai do nosso íntimo e, como o próprio Jesus disse, né, ela é em espírito e em verdade. É assim que nós devemos adorar ao Pai. Amém? E nesse instante eu quero convidar os amados irmãos a estar abrindo as vossas Bíblias no Salmos de número 16. Salmos de número 16, vamos ler todo o Salmo, vamos fazer essa leitura da forma participativa, onde eu estarei lendo os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Salmos de número 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Tu és meu Senhor, todo bem e somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Onde serão as penas dos que louvam, Senhor, oh Deus, não perecerei as tuas O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra
cantada primeiro para a gente ver. Não fale que o conhece. Os irmãos podem sentar. Vamos mais uma vez abrir as nossas Bíblias no último salmo. Vou nem dizer o número, todos sabem qual é o último salmo, né? O último salmo, salmo de número 150. Isso aí, salmo de número 150. O último do saltério. Vamos ler novamente. Da mesma forma, participativa. Eu estarei iniciando, irmão. Vai em sequência. Salmo de número 150. Amém? Amém. Maravilha. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento. Obra do seu poder. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adorno de danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louva ao Senhor. Aleluia. Todos juntos, 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. E a
até mesmo o mais insignificante vou usar essa expressão, dos animais criados por Deus, ele louva ao Senhor. Nós estamos em uma região que é rural, e aqui nós temos diversos animais, principalmente animais de porco. E quem está aqui pernoitando está percebendo isso. Ao amanhecer, você vê essa criação de Deus louvando ao Senhor, da maneira que Deus os criou para louvar o seu nome. E por que não nós louvarmos também a esse Deus, que é merecedor desse louvor e dessa adoração? Deus que nos criou, que nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Conforme a sua semelhança. Não somos a semelhança de Deus, mas temos conformidade à semelhança de Deus. Então, devemos sim louvar esse Deus que é maravilhoso. Amém? Amém. Vamos mais uma vez estar fazendo uma oração. Nesse instante eu estarei orando. Oremos. Senhor, nosso Deus, Pai bendito, Senhor nosso, Criador dos céus e da terra, exaltado para todos sempre seja o teu nome, porque tu és digno de receber todo louvor, toda adoração, toda a nossa adoração, porque o Senhor é digno de todo o louvor e de toda a adoração. Pai, queremos louvar o teu nome, Pai, e agradecer, Senhor, por esses momentos tão maravilhosos que o Senhor está nos proporcionando, Senhor, nesta localidade, Senhor, nesta chácara, Pai. Esses dias que têm sido dias maravilhosos, dias a qual nós temos estreitado os nossos laços de amizades, o dia a qual nós temos também nos divertido, o dia a qual nós temos também, Senhor, louvado e adorado ao teu nome, Senhor. Receba, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. Fale aos nossos corações durante esses dias, Senhor. Nos capacita a cada dia, Senhor, para que possamos estar cada vez mais, Senhor, envolvidos na tua palavra, para que nós possamos cada vez mais estar levando a tua palavra, Senhor. Não sermos apenas praticantes da mesma, mas tornarmos, Senhor, pregadores da mesma, Senhor. Ou seja, levarmos essa tua palavra àqueles corações sedentos, àqueles corações que anseiam por ouvir a tua palavra. Sabemos que há muitos desses, muitos daqueles que o Senhor escolheu desde a eternidade, e esses que ainda a tua palavra não chegou aos seus corações, que a tua palavra ainda não transformou a vida de cada um deles, Senhor. Que a tua palavra chegue a esses corações, Senhor. Fica conosco, Senhor, durante esses dias, fica conosco durante essa noite. E tudo que nós temos a fazer aqui, Pai, seja unicamente para louvar, exaltar e engrandecer o teu nome, que é digno de todo louvor e toda adoração. Muito obrigado, fica conosco. Quero te suplicar também o teu auxílio, Senhor, para que assim o Senhor esteja nos preparando para logo mais, quando chegar o momento da exposição da tua palavra, nós possamos compreender, Pai, a palavra que o Senhor já colocou ao coração do teu servo que estará ministrando essa noite, Senhor, para que assim nós possamos estar cada vez mais cheios do teu Espírito Santo. Fica conosco, é o que nós oramos a ti, já agradecido por tudo. Amém. Amém. E nesse instante vamos passar aos cânticos congregacionais com o nosso irmão Eliseu. Estará junto conosco louvando os dois louvores. Graças a Deus, queridos. Amém. Quero convidar os amados a ficar de pé. Cantar um canto bem conhecido. Quero que vocês cantem todos juntos, louvando ao nosso Deus. Enquanto nós estivermos respirando, nós devemos louvar esse Deus grandioso. Amém?
Amém. Meu filho amado, pra nos salvar e me perdoar. Por meus pecados, mas Deus fugiu de mim no fogo para estar, porque Ele posso perdoar, porque Ele Tu leva aí, pessoal. Vocês que já. Muito leve. Aqui no canal. Eu vivo estar, porque posso perdoar, porque eu pensei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus querido está. Amém. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Nós tenhamos somente essa intenção, que é a intenção maior, adorar a Deus, viver no seu amor, adorar a Deus, entregar-se totalmente a Ele sem reserva. Amém? Amém. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os teus olhos espirituais, para que eu possa ver uma semente que tem que brotar, sem vontade que tem que correr, porque para o mundo e viver para Deus e o adorar. Bota o live aí. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver uma semente que tem que provar. Você tem vontade que tem que morrer, correr para o mundo
Quero convidar o presbiteriano que esteja orando ao nosso Deus, colocando na vida do nosso Deus o pastor Alisson, que dará a mensagem dessa noite, e solicitando ao nosso Deus o auxílio através do Espírito Santo para que nós possamos compreender a sua palavra que será exposta nessa noite. Oremos. Senhor nosso Deus Pai, somos gratos a Deus por esse momento que o Senhor nos proporciona, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, estar te adorando em espírito e verdade, Senhor Deus. Vem nesse momento, Senhor Deus, pedir, Senhor Deus, que o Senhor traga o maná tão desejado para cada um de nós, Senhor Deus, para que nós possamos, ó Pai, nos alimentar de Tua palavra, Senhor Deus, e aprender e praticar, Senhor Deus, não ser somente ouvintes, mas praticantes de Tua palavra, Senhor Deus. Nesse momento, Senhor Deus, eu te peço, Senhor Deus, uma bênção todo especial para o nosso pastor Alisson, Senhor Deus, que ele venha trazer a mensagem, Senhor Deus, que essa mensagem, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, do céu, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Dormir. Deixa ele dormir. Deixa ele dormir, menino. Meus irmãos, graça e paz mais uma vez. Amém. Nós temos sido abençoados por Deus nesse acampamento. E Deus tem muito, já tem, na verdade, falado no nosso coração através já do início desse acampamento, na pessoa do nosso pastor Hernando, quando já expôs para a gente um pensamento bíblico acerca de nossa relação com Deus, conosco mesmo, com as autoridades, com aqueles que não têm, na verdade, assim, não alcançaram ainda a consciência forte, e outras áreas também. Ali, quando ele expôs para a gente, já desde ontem, o texto de Romanos, capítulo 12 e o capítulo 13. Então, foram mensagens maravilhosas. Irmãos, hoje, então, eu queria expor para os irmãos um pensamento bíblico, bem biblicamente, acerca da adoração. Como estamos dentro do dia do Senhor, eu queria pedir aos irmãos para abrirem suas Bíblias no texto de João, Evangelho de João, capítulo 4, o versículo 20 ao versículo 24. Por favor, abram suas Bíblias, na verdade, do 19 ao 24. Eu quero ler essa porção. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. 19 ao 24. Evangelho de João 4, 19 ao 24. E diz assim a palavra do Senhor. Vocês permitam-me pedir que deixem suas Bíblias abertas. E diz a palavra do Senhor: Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher,
Pode crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, meu Pai, te agradecemos por essa noite, por todo o dia, Deus, também que o Senhor nos deu, que o Senhor possa nesse momento agora, Pai, receber, esteja recebendo nosso louvor, nossa adoração, mas agora também, meu Deus, que o Senhor tenha reservado para a gente, meu Pai, a sua palavra, e para que a gente venha pensar, ó Deus, biblicamente também acerca da adoração. Assim eu te louvo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós, então, pensamos em falar um pouquinho sobre a adoração, porque a gente tem também, sabe aquelas formas de se aproximar dos lugares? Por exemplo, você está se preparando para um casamento. Você tem toda a sua preocupação para se adequar, para se vestir, para usar um traje, então, socialmente, para ser adequado para aquele lugar. Mas a gente, quando fala de adoração, também a gente trata também dessa questão de vestimenta, a gente trata também que vai além disso. Então, Deus tem os seus requisitos, Deus tem os seus critérios para receber a adoração. Deus tem. A gente está acostumado com os ditos populares, quando dentro daquilo assim, olha, para Deus tudo importa, para Deus tanto faz, para Deus o melhor, né, mesmo sendo deficiente, vai ser aceito por Deus. Imagine, o texto de hoje vai nos levar a perceber que não é bem assim como a gente pensa. Não é bem assim como você pensa. Não é bem assim como eu pensava antes. E muitas vezes, mesmo sabendo, a gente age de uma maneira errada. Mas hoje, nessa noite, eu quero levar vocês a perceber, então, como devemos adorar a Deus. E qual é a adoração? Qual é a forma? Qual é o jeito que Deus, sim, olhando os adoradores, Ele vai, sim, receber a nossa adoração. Então, a gente está aqui, irmãos, se você pode perceber, esse diálogo aqui de Jesus com essa mulher samaritana, ela parece muito essas características, parece muito dessas pessoas que estão em nosso tempo, em que eles deixaram a igreja e agora querem adorar a Deus da forma como eles querem. Por exemplo, eu observei que essa mulher, ela vive uma vida pautada na imoralidade. E ela está dizendo, olha, eu adoro aqui neste lugar. Então ela diz, olha, que na forma como a vida dela está, ela diz, no pecado que ela está, ela diz, Deus vai receber minha adoração. Jesus olha para ela e diz, mulher, cadê teu marido? Lembra da resposta dela? Ela diz, eu tenho um marido. Jesus responde para ela, de fato não respondesse bem, porque já tivesse quatro maridos, e o que agora tu tens não é teu. Então veja, para ela, a forma como ela vive, é como que Deus não estivesse observando a vida moral dela. É como que Deus estivesse ausentando o seu olhar da vida dela, da forma como ela estava vivendo. Então ela diz, olha, eu estou adorando a Deus, como eu estou pensando, e na forma como eu estou vivendo, Deus está se agradando. Outra coisa, é muito parecido com as pessoas desigrejadas. O que são desigrejados? São aqueles que saíram de uma igreja, deixaram de ser membro, deixaram de submeter-se à sua autoridade, à sua igreja, e agora querem viver uma vida pensando assim, naquela máxima. Eu sou igreja, posso ser igreja em casa. Então ela está expressando aqui uma vida de santidade, porque ela diz, eu posso ter vários maridos, posso gostar de um agora, deixar de me agarrar-se com o outro. E ainda mais, irmãos, ela está satisfeita com a água que ela tem. Ela disse, olha, Jesus estava com sede, vocês lembram do diálogo dela, do início, Jesus se aproxima do poço porque está com sede. E ela disse, eu posso tirar água para você? Ela está satisfeita com aquela água, e Jesus inicia então o seu diálogo e dizendo assim, olha, eu tenho uma água para te dar para beber. E ela diz, como é que o senhor vai tirar água daqui desse poço? Não tem nenhum pote, não tem nenhum balde para jogar lá embaixo e puxar água para o senhor, para saciar a sua sede e a minha. Então ela está satisfeita com a água que ela tem, com a vida que ela vem levando.
Jesus fala de uma água que vai no interior dela jorrar vida. Então é de uma presença do Espírito Santo, a presença de Deus na vida dela, que ela está desprezando por causa de quê? Do olhar mirando o pecado, imoralidade. Outra coisa que a gente observa aqui, irmãos, é que essa mulher, ela diz assim: olha, eu posso ir à igreja em casa, eu posso adorar aqui neste lugar, aqui em Samaria, aqui na minha casa. Eu não preciso ir para Jerusalém, não preciso fazer peregrinações como o povo judeu fazia 3 vezes ao mínimo para adorar a Deus lá em Jerusalém. Mas ela diz: aqui mesmo eu posso adorar a Deus, aqui mesmo. Então ela diz: olha, em casa eu posso adorar a Deus. Eu sou igreja. É a atitude de um desigrejado. A atitude de um desigrejado. Outra coisa que a gente observa é que ela adora e ela diz assim, ó, que da forma como ela está adorando, Deus está recebendo. A conclusão é essa. Vamos consertar a nossa mente? Então a gente percebeu o problema, que o problema, ele sai de lá, 2000 anos atrás, está se arrastando para nossos dias. E a gente precisa consertar isso, irmãos. Precisamos consertar. Não é como você pensa que você... Não é como você pensa... da forma como você pensa que você vai dizer assim: olha, Deus vê a humildade, vê sim. Deus vê... Deus não olha para a forma como eu oferto, Deus não olha para a forma como eu adoro, Deus não olha para a forma como eu louvo, Deus não olha... Deus só quer o coração. Será que é só isso mesmo? Será que Deus é aquele especialista do coração, um cardiologista que só quer o coração? Vamos consertar isso hoje? Amém? Amém. O Luiz Bercoff, ele disse o seguinte, irmãos, que nós como igreja, nós devemos crer que nós somos um povo santificado por Deus, em Cristo, nós somos ligados a Cristo, e Ele é o cabeça da igreja. Então, como devo adorar, então eu tenho que observar que a palavra é de Jesus, é a palavra dele, é como ele prescreveu em sua palavra, como palavra dele, para se aproximar de Deus, do Pai, é como ele disse que deve ser. E a gente está acostumado, irmãos, naturalmente, a inclinar-se para essas tendências dessa moda, da nossa moda, do nosso tempo, em que vai pintar a igreja de preto, em que vai trazer luzes, em que vai trazer pirotecnia para dentro vai trazer um palco, vai montar, vai fazer um show. Porque é assim que Deus deve ser adorado. Eles estão pensando assim, dessa forma. Estão desprezando a palavra porque nem tempo para pregação tem mais. Nem tempo para pregação tem mais. É uma palavrinha, né, pastor Fernando? É um sermonete. É 5 minutinhos, ó, pastor. Não passa de 5 minutos não, porque o povo se cansa. O povo vai começar a desprezar a sua palavra, o seu sermão. Irmãos, está na hora da gente desprezar essas tendências. Está na hora da gente reformar a nossa adoração. E foi isso que os nossos pais, os pastores reformadores, nos convidaram a fazer. Olharam para a liturgia, olharam para a música, olharam para essa atitude de adoração daquela época do século XVI, e disseram: ó, não é assim. Não deve ser assim. Não pode continuar assim. Então, irmãos, o problema é detectar. O mundo está querendo ensinar para a gente como adorar, como fazer show dentro da igreja, porque é assim que Deus deve ser, dentro das pirotecnias, adorar. Então, irmãos, você observa esse texto, Jesus aqui, então, está no diálogo com essa mulher samaritana. Aqui, esse diálogo vai começar lá no capítulo, né, lá no início, é só voltar a parte, você vai ver no início do capítulo 4, toda uma conversa de Jesus, que não dá tempo para a gente observar todo o diálogo. Mas dá para você perceber aqui que Jesus está sendo claro com essa mulher. É diálogo em cima de um ensinamento aqui, até chegar nesse ponto da adoração. Jesus não está conversando aqui com essa mulher simplesmente por conversar, mas aqui é uma aula. Uma aula maravilhosa que essa mulher está recebendo, que nós agora estamos tendo acesso a essa aula sobre adoração. Onde se deve ser adorado? Como adorar a Deus? E é nessa noite, irmãos, que nós queremos trabalhar sobre esse assunto. O que falta para sermos um verdadeiro adorador? Músicas têm sido feitas, nos leva à adoração, mas será que tem chegado até o céu? Um verdadeiro adorador.
DNA do adorador. Será que temos mesmo, de fato? Será que estamos adorando? Será que está chegando um cheiro suave a Deus ou Deus está desprezando? Deus está desprezando nossa adoração. Acompanhe então no versículo 24, quando você vai perceber a estrutura somente desse versículo. Diz assim, um versículo conhecido para a gente, quando ele diz: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. A primeira sentença que eu quero que você perceba aqui é o adorado. É Deus que deve ser adorado. O objeto de nossa adoração, como fala o salmista, é Deus. E a natureza desse Deus é que ele é Espírito. Deus é o objeto da nossa adoração. E dentro dessa, as pessoas falam de atmosfera, mas dentro dessa adoração a gente alcança não o objeto, não alcança o pastor. A adoração não é para a placa da igreja, mas é Deus. A intenção é que Deus está reunindo um povo, chamando um povo para adorá-lo. Segundo ponto que eu quero que vocês observem é que Deus, esse mesmo Deus Espírito, ele chamou adoradores. Aqui estão direcionados para um local específico. Aqui a gente observa que tem 2 lugares sendo mencionados, tanto em Samaria quanto em Jerusalém, mas Jesus está dizendo: olha, tem um povo. O Pai está começando a procurar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, certamente, irmãos, é aquilo que está sendo ensinado em Apocalipse, quando Deus iria reunir um povo de toda língua, de toda nação, de todos os povos, para ser congregado em um local, independente, irmãos, se em Jerusalém, se no Brasil, se na Antártida, se lá no Japão, não importa o lugar. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Outra coisa é que esse Deus está convocando pessoas de todos os lugares, adoradores. Ele está requerendo adoração. É a exigência dele. Daquele que está convocando as pessoas. E ele está convocando com essa intenção. Observe, Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem. E agora vem o critério dele: em espírito e em verdade. A construção desse versículo é muito claro para a gente. A gente pode definir a adoração como sendo atribuir honra a alguém que é digno. Obrigado, irmão. Alguém que é digno. E aqui você observa, irmãos, que o digno aqui é Deus. E Jesus está deixando claro para essa mulher: olha, o Pai está à procura desses adoradores. A hora vai chegar para você, mulher. E na verdade, para essa mulher chegou. Que Jesus está dizendo: a hora vem. E ele diz, completando a sua palavra no versículo 23, já chegou. E que os adoradores, verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e verdade. Deixa eu fazer aqui na terra. Viram encontrar os amigos. Essa mulher é um desses adoradores. Apesar de estar numa vida de pecado, mas ele veio reconciliar o pecador com Deus. O que havia perdido, saído da adoração, estava desprezando a sua adoração, a sua vida de adorador, e agora veio em Cristo diante dela, e ele está pronto agora para restaurar a sua vida. A continuação, você conhece que essa mulher vai para casa e ela é feita uma missionária. Ela foi restaurada, ela foi feita uma adoradora, e ela foi pronta agora para casa para convocar outros adoradores para diante do Cristo prometido, tanto para os samaritanos quanto para os judeus. Irmãos, eu quero que você perceba que eu quero enfatizar também o ensino da nossa confissão de fé. Quando a gente tem 3 esferas de adoração, já disse para vocês. Na vida do cristão, ele pode entender que ele está em um constante culto, em constante adoração. Como disse Paulo: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo para a glória de Deus. Em todo momento, irmãos. Não é um momento que a gente possa fugir de Deus, como diz o Salmo 139. Você pode subir, pode descer, pode ir para qualquer lugar. Deus está lá presente. Deus está presente. 1 Coríntios 10:31 nos ensina isso. É um culto constante que nós estamos envolvidos. Cessa aqui, como disse o pastor, temporariamente um culto solene, mas continua a sua vida e seu culto individual.
Então, nas 3 esferas que foi ensinado pelos pastores e reformadores, então você está em um momento constante de culto, mas você também continua o culto, a adoração a Deus, um momento individual. Mateus 6,6, por favor, abram suas Bíblias. Como é um momento para a gente pensar biblicamente e aplicar a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus à nossa vida. Veja Mateus 6,6. Quem achou pode ler, por favor, meu irmão. Culto familiar, Jó capítulo 1, versículo 5. Por favor, quem achou pode ler. Quem achou pode ler. Jó 1, 5. Isso individual, familiar ou doméstico e um momento solene. Hebreus 10, 25. Quando a gente vai para a igreja, e tem muita gente deixando de vir para a igreja. Olha o que aqui diz o autor aos Hebreus. 10, 25. Não deixemos de congregarmos, não deixemos de ir para a igreja, como é costume de alguns. Antes, vamos lá, vamos exortar os irmãos a não deixar de vir para a igreja, mesmo que a gente tenha passado por aqueles 2 anos da pandemia, em que as pessoas se acostumaram com os cultos individuais ou familiar, mas agora é um chamamento, vamos voltar para a igreja, não deixe de congregar. Culto solene, irmãos, é mais importante, há mais ênfase dos nossos pais reformadores no culto solene do que esses outros que foram mencionados, individual e o familiar. Então, irmãos, como deve ser o culto público? A pergunta que deve estar pairando na sua mente agora, e eu vou explicar para vocês, é isso. Como deve ser, pastor, então, o culto a Deus? Como deve ser a adoração? Quero que vocês olhem, então, para os 10 mandamentos, na verdade, os 4 primeiros mandamentos. E eu vou aplicar, então, esses 4 primeiros mandamentos ao momento de culto, de adoração, encerrando o nosso momento aqui. O primeiro mandamento, Deus diz assim: não devemos cultuar, na verdade, devemos cultuar somente a Deus. É o primeiro. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo 20, versículo 3, e a gente vai ler aplicando esses 4 primeiros mandamentos ao seu coração. Não tenha outro Deus. Vê, por favor. Êxodo 20, versículo 3. Êxodo 20, versículo 3. Não tenha nenhum outro Deus. A gente meditou semana passada lá na igreja sobre, a gente aplicou também esses pontos da adoração. A gente muitas vezes cria ídolos em nosso coração. Ah, não vou hoje para a igreja. Aí que foi que eu fiquei servindo as coisas, eu fiquei servindo aos prazeres, eu fiquei servindo a minha comunidade, eu fiquei servindo, enfim, alguma coisa você ficou devotando sua força, sua inteligência, seu amor. Então, não tenha outro Deus diante de ti, que não nosso Deus. Primeiro, então, cuide desse primeiro mandamento. Segundo, devemos cultuá-lo em espírito e em verdade. É o versículo 4 ao versículo 6, desse mesmo capítulo de Êxodo.
Deus é Espírito. Foi o primeiro texto que lemos. Deus é Espírito. Tem alguma forma, irmãos? Você já viu algum Espírito assim? É claro, a gente pode ver se ele se materializar. Como as teofanias, Deus é Espírito, mas ele, algumas vezes no Antigo Testamento, se materializou. Ele tomou forma de homem, ele tomou forma de fogo, ele tomou forma do vento calmo, ele tomou forma de alguma coisa. Mas em natureza, Deus é Espírito. Deus é Espírito. E a gente é mestre, irmãos, em criar ídolos. A gente é mestre em fazer. Você sabe que as outras nações, algumas seitas, elas têm essa tendência de criar uma imagem, de ter consigo algumas imagens dentro do local de adoração. Mas com você, que é cristão, comigo, conosco, não deve ser assim. O nosso Deus é o Deus que ele se apresentou em sua natureza, em seu ser, no seu Espírito. Ele disse: eu sou Espírito. Deus é Espírito. Não tem nenhuma forma no céu, na terra, no mar, embaixo da terra, que a gente possa dizer assim: olha, essa aqui é a figura exata, a não ser Jesus Cristo. Quando o autor dos Hebreus diz assim: Jesus é a expressão exata do meu ser. Você já viu Jesus? Você já viu Jesus? Não. Paulo vai dizer assim: nós haveremos de vê-lo como ele é um dia. Então, irmãos, não tem nenhuma figura aqui na terra, não tem nenhuma imagem. O autor, o poeta, quando escreve naquela música Rosto de Cristo, ele fala que costumeiramente a gente olha para as figuras, para os quadros, e eles pintam um Jesus choroso, um Jesus tristonho, um Jesus maltratado, um Jesus chicoteado. Mas o meu Jesus não é assim. O nosso Jesus não é assim. Hoje está no céu de uma forma agora gloriosa, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, já com o cetro na mão, irmãos, reinando. Ele já tem, é claro que a figura, quando João o vê lá no Apocalipse, vê como um cordeiro, mas tem todo um significado, apontando para a obra que ele fez, porque ele é o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Mas quando ele se volta, ele vê o leão da tribo de Judá, Deus poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, irmãos, sim, olhando para Jesus, nós temos a imagem de Deus. Mas a Ele sim nós adoramos. Mas o nosso Deus é Espírito. Aqui embaixo, aqui na terra, claro, tem uns que dizem que vê visões, mas de modo geral, irmãos, não temos uma imagem, não devemos ter nenhuma imagem. Esse foi até o papel dos reformadores do passado, de tirar tudo que era imagem, figuras das igrejas, para que não associasse a idolatria nenhuma a esse povo. Então, Deus, somente Deus deve ser adorado. Devemos cultuá-lo no Espírito e em verdade. Terceiro mandamento, irmãos. Devemos adorá-lo de todo o coração, sem tomar o nome dele que é santo em vão. Versículo 7, por favor, meus irmãos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá posto sede, porque toma o seu nome em vão. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. E último lugar, quarto mandamento. Devemos separar um dia em particular para que descansemos e o cultuemos. Versículo de 8 a 11, por favor, irmãos. E a gente encerra com esses versículos. Resumir. Para as obras, aquilo que você pode fazer nos outros dias, são próprios para os outros dias, você diz: hoje não. Hoje você não vai sugar minha força, hoje você não vai sugar minha inteligência, hoje você não vai sugar minha atenção, porque faça como fez um dos personagens, que era o Marco Maria, que doce. Ela se entregou aquele dia. No dia próprio da adoração, o Senhor estava ali diante dela e ela disse: é para ti, Senhor. O melhor está contigo. Não é nas coisas. É claro que a gente gosta de ver uma casa limpa, com uma roupa cheirosa, não uma roupa cheirosa,
espírito e em verdade. Que Deus, irmãos, modifique nossa forma de entender então a adoração. Que Deus nos faça pensar biblicamente acerca da adoração nesses dias do acampamento. Amém? Amém. Irmãos, quando eu estava no seminário, tinha uma irmã, que era prima da esposa do pastor Hernando, Cineide Almeida, certo? Ela veio junto comigo, formou junto comigo no seminário fundamentalista, e ela dizia sempre assim: quando eu chegar no céu, vou perguntar a Deus. Eu creio que a senhora já ouviu ela falar mesmo. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar a Deus coisas que eu ainda não tive resposta. Até que o nosso saudoso professor Robert, que foi um dos nossos professores, ele disse: minha irmã, você nunca verá a Deus. Aí ela ficou frustrada. De fato, nós nunca veremos a Deus face a face. Não. Aí entendeu o porquê do texto. Deus é espírito, importa que os adoradores o adorem em espírito e verdade. Ele nos ensinou dessa forma. Deus, ele é acorporal, certo? Deus, ele está no espaço, mas ele não ocupa espaço no espaço. Interessante isso. Por quê? Porque Deus é onipresente, onipotente e onisciente. A onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus está mostrando a dimensão de Deus. É um Deus que está em todos os lugares. Mas como é que nós veremos a Deus? Veremos a Deus resplandecendo na face de Cristo. A glória dele será resplandecida na face de Cristo. Essa é a forma que nós veremos a Deus. Essa é a forma. E como o pastor bem colocou aqui, né? Por isso nós devemos o adorar em espírito e em verdade. Amém? E nesse instante vamos ter mais um momento de cântico com o nosso irmão Silvino. Isso mesmo, Silvino. Trará um cântico e eu vou sugerir. Posso sugerir? O cântico que fala sobre Deus é Espírito. Eu acho que você lembra dele. Em espírito, em verdade, te adorando, em espírito, em verdade, te adorando, Creio ser e Senhor, entregamos nosso viver. Creio ser e Senhor, entregamos meu prazer é estar no sábio.
atos do Senhor, e meu prazer é viver na casa de Deus, de onde flui o amor, de onde flui o amor, de onde flui o amor, na tua casa. Eterno grandioso Deus, nosso Pai, nós louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia gostoso, Senhor, um dia, ó Pai, agradável, que nós podemos desfrutar, estamos desfrutando desse dia. Sabemos, ó Pai, que isso é a tua graça, Senhor, tua misericórdia sobre nossas vidas, são as tuas dádivas, ó Pai. Nós louvamos a Ti pelo teu cuidado, Senhor, pelo cuidado que tu tem tido com cada um dos teus servos. Nós te louvamos, Senhor, pelo cuidado que tu tem tido, Senhor, com este agrupamento, Pai. Tem, ó Pai, acontecido, ó Deus, de forma cordeira, Senhor, sendo dirigido por Ti. Muitas orações foram feitas, ó Deus, em relação a esse acampamento, e Tu tem respondido às nossas orações. Muito obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente. Deus, que esses dias que nós estamos passando aqui, ó Pai, sejam dias de alegria, de divertimento, de prazer, ó Deus, com tudo que está sendo feito, com as brincadeiras, ó Pai, os momentos de lazer, mas que nós possamos sair também daqui, Senhor, revigorados, ó Pai, com porções novas da Tua palavra, que nós possamos sair deste lugar, Senhor, e, ó Deus, tudo que aprendemos aqui, tudo que escutamos aqui, ó Deus, possa ser colocado em prática. Amém. Precisamos, ó Pai, da Tua ajuda para que isso aconteça. E nós mesmos, ó Pai, nós não teremos coragem, nós não teremos forças, mas, ó Pai, contigo, ó Deus, nos ajudando, contigo nos dirigindo, Senhor, nós sabemos que seremos pessoas melhores, seremos crentes melhores, seremos servos melhores, seremos esposos melhores, esposas melhores, filhos melhores, irmãos melhores, servos, ó Deus, teus melhores. Mas é isso que nós queremos ser, Senhor, servos melhores. Que Tu, ó Pai, aplique, Senhor, cada momento devocional aqui, ó Deus, nos nossos corações e na nossa mente, para que possamos colocá-la em prática. Que Tu esteja conosco no restante, ó Deus, dessa noite, ó Pai, nos momentos que teremos, ó Pai, ao término desse culto, ó Pai, essa é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar restante? Mateus, vai jantar agora. Tem um aviso? Mateus, tem um aviso aqui, antes de sair para a janta, Mateus, tem um aviso. Para quem for participar da brincadeira hoje, depois da janta, a gente vai dar 15 minutos para se encontrar ali no casarão. Não volta aqui para Japé, né? Todo mundo a gente vai se reunir ali no casarão, tá bom? 15 minutos, recomendo se encontrar um sapato fechado, porque hoje vai ser por todo o acampamento. Então, certo? Sempre quer essa alegria. Lá, aí quando chegar lá eu faço as instruções, mas só isso. Se possível, não é obrigado, mas o recomendado é um sapato fechado, certo? E a gente se encontra no casarão depois da janta, 15 minutos, beleza? Valeu?